Valendo! E aí, pessoal, tudo bem? Saulo Formiga, eu estou aqui na revisão voltada para o Enem, para o EMA, para realizar o seu sonho de chegar até a faculdade. Você que está no terceiro ano, você que já terminou o ensino médio, se está preocupado em chegar até a universidade, o caminho é esse, estudar, responder questões. Mas não qualquer questão, tá? A gente vai procurar questões que envolvam aí as atmosferas mais recorrentes da prova. E aí, eu trouxe essa quinta questão com muito carinho para vocês sobre um dos fenômenos mais comuns das grandes cidades. Há um tempo atrás, lá pelo século XIX, ter uma chaminé numa grande cidade era sinônimo de desenvolvimento. Hoje, as mesmas chaminés, muitas vezes aposentadas, elas representam um passado que a gente não quer novamente. Porque a chaminé hoje é sinônimo de problemas ambientais, e problemas ambientais são quase sempre causadores da perda da qualidade de vida, tá? Então veja, olha o que a questão diz, ó. Começa com um poema de Aloysio Azevedo, nosso grande artista literário. Ele diz assim, ó: abriu a janela, o dia repontava já, mas enevoado e triste. Não havia azul, céu e horizontes de neblinas formavam uma só pasta cor de pérola, onde vultos cinzentos se esfumaçavam. Olha só, ele está falando que a paisagem que está sendo ali admirada não é uma paisagem muito bonita, porque ele fala muito de neblina, de cinzento e de esfumaçado. Então significa que ele está falando que existem partículas suspensas no ar, normalmente causados pela queima de combustíveis fósseis. Esses são os principais causadores desse grande problema. As chaminés, que há um tempo atrás eram aquele desenvolvimento, hoje dão lugar a mecanismos mais modernos. O petróleo e o carvão mineral estão sendo substituídos gradativamente pela eletricidade. Então, dessa forma, a gente tem menos emissão de carbono, menos emissão de gases do efeito estufa. Só que isso não é uma verdade para todos. A China, por exemplo, é a maior poluidora atmosférica do mundo. Mas o que não te contam é que ela também é uma das maiores investidoras no processo de limpeza atmosférica. Mais suja, mas também uma das que mais incentivam a limpeza. Inclusive lá tem algumas chaminés que, em vez de lançar gás carbônico, ela captura gás carbônico e libera o vapor d'água. Então isso é fundamental para você que está estudando para o vestibular. Então veja, qual o fenômeno de degradação ao meio ambiente que é lembrado pelo texto acima? Bem, se ele está falando de um dia cinzento com muita partícula, as chamadas fuligens, micropartículas, que são residuais, que estão suspensas no ar, ele está falando, portanto, de uma espécie de cortina, causada pela queima de combustíveis fósseis em particular. Então, letra A, chuvas ácidas? Não. A chuva ácida ela não gera a cortina de fumaça. A chuva ácida ela é, na verdade, uma chuva que recebe um teor de acidez em função de uma reação química, tá? Sobretudo por conta do enxofre, do gás carbônico e do nitrogênio liberado por algumas empresas, principalmente as empresas químicas. B, efeito estufa. O efeito estufa tem a ver com o aquecimento global. Mas esse aquecimento global é causado por conta da concentração de gás carbônico nas altas camadas da atmosfera. E com isso, os raios solares conseguem penetrar, mas o calor produzido por eles não consegue ser dissipado. Uma espécie de efeito tampão. Ilha de calor. Isso aí é um microclima, é um clima limitado à cidade. A cidade cresceu, desmatou, construiu, e aí o resultado é que ela gerou um ambiente favorável ao aquecimento. Lembra que quanto mais concreto, mais aquecimento. Portanto, também não é ilha de calor. Destruição da camada de ozônio. Bem, a camada de ozônio é uma fina camada que existe na estratosfera, onde lá o ozônio, que é o gás abundante, ele faz o processo de filtragem dos raios solares. Foi um processo natural de adaptação ao longo de milênios. Só que a poluição lançada pelo homem faz com que esse ozônio seja degradado, abrindo, portanto, um buraco, entre aspas. Os raios ultravioletas entram sem nenhum tipo de filtro e, com isso, causam um problema gigantesco para a gente, que é, basicamente, intensificar o efeito estufa e, claro, gerar problemas de pele, como queimaduras. Diga-se de passagem, eu vou abrir aqui a caixinha para falar uma coisa extraoficialmente. Coloca aí, editor, aquele videozinho de gravando e preto e branco para mim? Pois é, que eu vou falar dela, ó.
Tá desse lado aqui, produção, é isso? Ou é desse lado aqui? Cadê a Dai? É desse lado, né? Vocês estão vendo a Dai aqui? Dá um sorriso, Dai. Olha aí, ela tá bem aqui do meu lado, mas para você ela tá aqui embaixo. A Dai hoje foi pro salão, viu? E lá no salão, a Dai simplesmente fez todo um tratamento capilar. O cabelo dela tá lindo, né? Tá louro, lindo. Só que esse tratamento ele tem alguns produtos que criam um revestimento nos fios. A ideia é dar resistência, suavidez e proteger contra os raios solares. Dificilmente você ouve falar sobre isso, mas são produtos que vão dar resistência ao cabelo, mas também proteger contra os efeitos dos raios ultravioletas. Então, isso significa que esses raios vão trazer muito prejuízo pra gente, hein, Dei? O que é que tu acha? Eu, por enquanto, não tenho esse problema, né? Olha só, então a resposta pra gente é a letra E, é o smog. Smog é um termo americanizado, vem do inglês, que significa fumaça, basicamente, grosseiramente falando. É quando eu tenho uma névoa de fuligem na cidade e isso impede a minha visão e traz problemas como já citado aqui na questão, ok? É o excesso de poluentes e que ficam concentrados próximo à superfície em função de um processo que impede essa dispersão, normalmente trazido pela inversão térmica. Perfeito? Então é isso, eu fico por aqui e a gente se vê nos próximos capítulos.